Características gerais dos répteis. Os répteis abrangem cerca de 7.000 espécies conhecidas. Surgiram há cerca de 300 milhões de anos, tendo provavelmente evoluído certos anfíbios. Foram os primeiros vertebrados efetivamente adaptados à vida em lugares secos. A Terra já abrangiu formas gigantescas de répteis, como os dinossauros. Hoje esse grupo é representado por animais de porte relativamente menor. Os répteis têm o corpo recoberto por uma pele seca e praticamente impermeável, podendo apresentar escamas, placas ou carapaças. Os répteis são animais pecilotérmicos. Significa que a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura ambiente. A respiração deles é pulmonar. Seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. Falando agora um pouco sobre a anatomia dos répteis, o corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos acabados em garras. Alguns répteis não possuem esses membros locomotores, como as cobras, e alguns possuem mais achatados, como os lagartos. A respeito do seu sistema sensorial, o órgão olfativo dos répteis lhes permite sentir o gosto e o cheiro das coisas, sendo que a maioria dos répteis é capaz de ouvir sons. A visão não é muito privilegiada, mas os olhos possuem pálpebras e membranas nictitâneas para protegê-los quando submersos. Agora falando um pouco sobre a reprodução, a maior parte dos répteis são ovíparos. Apenas algumas cobras e lagartos são ovovíparas e apresentam fecundação interna. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos. Essa característica protege o embrião da dessecação. Quando os filhotes nascem, assemelham-se aos adultos, pois o desenvolvimento é direto. Os crocodilos vivem nas Américas, África, Ásia e Austrália. A maioria deles vive nas margens de rios, enquanto os da Austrália e ilhas do Pacífico também frequentam o mar salgado. Em nosso país não são encontrados crocodilos, portanto todos os répteis desse porte existentes aqui são jacarés. Crocodilos são muito comuns na África, Ásia e Oceania. Eles não possuem predadores naturais por se tratar de um animal do topo da cadeia alimentar. O maior réptil hoje na face da Terra é o crocodilo de água salgada, encontrado no norte da Austrália e ilhas do sudeste da Ásia. Depois das aves, são os parentes mais próximos dos dinossauros atualmente. Tanto dinossauros quanto crocodilos evoluíram dos tecodontes, assim como as aves podem ter evoluído dos dinossauros. Os crocodilos colocam de 10 a 60 ovos de cada vez. Os filhotes ficam em seus ovos de 55 a 110 dias. Eles nascem medindo de 17 a 25 centímetros e atingem a maturidade quando completam de 4 a 15 anos. O chamado habitat de nidificação cada mais é do que o local em que o animal põe seus ovos. O crocodilo de Morelete, uma das menores espécies de crocodilo, cria um habitat flutuante para os seus ovos. Usando material vegetal flutuante, o crocodilo cria uma espécie de jangada para ser o seu ninho. Mas a maioria das outras espécies de crocodilo faz seus ninhos em terra e prefere locais elevados, onde pode construir um pequeno monte de terra ou cavar um buraco. Fazer os ninhos em locais altos mantém os ovos a salvo de danos causados pela água, mas ao mesmo tempo facilita o acesso dos filhotes à água depois que elas nascem. Agora falando um pouco sobre os lacertílios ou lagartos, como você preferir chamar, eles pertencem ao grupo dos répteis e têm o corpo todo coberto por escamas. Existem mais de 3.000 espécies ou tipos de lagartos. Alguns exemplos são as iguanas, camaleões, lagartixas, lagartos da família e algumas outras espécies. Os lagartos são animais de sangue frio, por isso a maioria deles procura lugares quentes para viver. Muitas espécies habitam regiões tropicais, úmidas ou desertos secos. Os lagartos vivem debaixo da terra, sobre o chão ou em árvores e plantas. Algumas espécies passam parte do tempo na água. Falando um pouco sobre as características físicas dos lagartos, os lagartos variam mais de tamanho e de forma do que qualquer outro grupo dos répteis. Alguns medem apenas alguns centímetros, como as lagartixas, mas outros, como os lagartos de Komodo, podem chegar até 3 metros de comprimento.
A maioria dos lagartos possuem 4 pernas fortes, mas alguns nem pernas têm. E isso faz eles serem muito confundidos com cobras. Mas as suas diferenças com as cobras são que eles têm uma cauda longa. Eles geralmente se encontram nas cores marrom, verde e cinza. Muitos lagartos possuem características singulares. Alguns têm chifres ou espinhos, e outros têm placas ósseas em volta dos pescoços. Essas características os ajudam a amedrontar seus inimigos e mantê-los à distância. Algumas espécies possuem pregas na pele adicionais nas laterais do corpo, e quando as abrem, elas parecem asas. E esses lagartos conseguem planar entre uma árvore e outra. Apenas 2 tipos de lagartos são venenosos: o monstro de Gila, que é muito visto e vive no sudeste dos Estados Unidos, e o lagarto de Cortas, do México. O veneno deles é forte o suficiente para matar uma pessoa. Agora falando um pouco sobre o comportamento dos animais, a maioria dos lagartos é ativa durante o dia e repousa durante a noite, com algumas exceções, como por exemplo a lagartixa, que geralmente são ativas durante a noite e durante o dia. Os diferentes tipos de lagartos se locomovem de maneiras diversas. A maioria corre sobre 4 pernas, mas alguns correm mais velozmente sobre as patas traseiras. Os lagartos passam boa parte do tempo procurando alimento. A maioria deles se alimenta de insetos e alguns comem sementes e plantas. A maioria dos lagartos fogem de seus inimigos, mas às vezes é impossível evitar o confronto. Quando isso acontece, ele se infla de ar e fica ereto. Isso faz o lagarto parecer maior e mais assustador. Muitos lagartos usam a cauda para escapar de seus inimigos. Ela se desprende do corpo quando é tocada, então fica se retorcendo no chão. A cauda em movimento distrai a atenção do inimigo, enquanto isso o lagarto escapa. Geralmente a cauda nasce novamente em poucos dias. Os quelônios, ou testudines, são répteis da ordem Chelonia, cujos representantes são as tartarugas marinhas e de água doce, cágados, que vivem em água doce, e os jabutis, encontrados em terra firme. Atualmente são conhecidos 260 espécies de quelônios, sendo que apenas 7 espécies são marinhas. Todos os animais dessa ordem são facilmente reconhecidos por terem uma carapaça coberta por placas de queratina que tem a função de envolvê-los e protegê-los contra predadores. Unindo a carapaça está o plastão, que se localiza na parte ventral do corpo do animal. Possuindo de 40 a 50 vértebras, as costelas das tartarugas envolvem-se junto com as placas costais da carapaça. À medida que o animal cresce, as costelas vão se fundindo com a carapaça. Por não possuírem dentes, as tartarugas são dotadas de um bico córneo na mandíbula superior e na inferior, sendo que em algumas espécies o bico córneo é duro e resistente. A carapaça das tartarugas tem grande capacidade de regeneração e, à medida que elas crescem, camadas de queratina são depositadas sobre sua carapaça, formando anéis de crescimento. Porém, elas tendem a desaparecer com o tempo, o que faz não ser possível medir a idade das tartarugas de acordo com esses anéis. Quando em perigo, esses animais conseguem encolher os membros e a cabeça para dentro da carapaça. Os quelônios de ambientes aquáticos são carnívoros, enquanto os de ambientes terrestres são herbívoros. Infelizmente, algumas espécies no Brasil são ameaçadas de extinção devido à caça e à destruição de seus habitats naturais. A importância econômica e ecológica dos répteis. Os répteis são predadores de uma grande diversidade de animais, vertebrados e invertebrados, e assim atuam controlando a abundância destes animais no ecossistema. Principalmente ovos e juvenis de répteis são um importante recurso alimentar de outros répteis, aves, mamíferos e alguns anfíbios, e até invertebrados. Assim como todos os componentes de um ecossistema, os répteis são membros fundamentais para o equilíbrio do ambiente onde se encontram e para a manutenção dos processos ecológicos. Algumas características dos répteis podem auxiliar o ser humano. Muitas serpentes possuem glândulas que produzem veneno.
A composição do veneno varia entre as espécies e é grande fonte de matéria-prima para a indústria farmacêutica. A carne de jacarés, lagartos e até serpentes pode ser consumida como fonte de proteína. Além disso, o couro dos crocodilianos e serpentes foi e ainda é utilizado como matéria de artigos do vestuário. O intenso uso desses animais já causou grandes matanças e ainda hoje os répteis sofrem, principalmente em função da falta de conhecimento da população em geral. É isso, obrigado de nada. Terminei isso aqui, é nóis.